Meu velho, eu nasci em dia 18 de novembro de 1969, São Carlos, São Paulo, que é interior do estado de São Paulo, São 90 Carlos. quilômetros de Ribeirão Preto. Meu pai nasceu em Araraquara e minha mãe nasceu em São Carlos e eles se casaram lá em São Carlos mesmo e tal. Então foi ali que eu nasci. São Carlos foi minha terra durante uns 8, 9 anos. Eu vim para Ribeirão Preto aos 9. Aos 10 eu já tinha algumas coisas já montadas na minha cabeça, a gente não tem noção básica de nada, né? Mas eu tinha uma noção básica do que significa a miséria, né? Eu, meu pai e minha mãe perdemos tudo que nós tínhamos aos 10 anos, aos 9 na verdade. Então, meu pai e minha mãe eles eram tesoureiros de uma empresa que eles arriscaram com o meu tio, que Deus o tenha, e que esteja dando bastante chicotada nas costas dele, filho de uma puta, porque ele fudeu nós, enfim. É um sócio que vendia muitas mais coisas, ele comia chuchu e arrotava peru. Então ele vinha para São Paulo, ficava hospedado num puto num hotel, no Normandia, não sei o quê, para fazer aquelas coisas tradicionais de dar um passo maior que a perna. Sim. E meu pai e a mãe, como eram os tesoureiros da empresa, meu pai e a mãe, óbvio, assina tudo, né? Sim. Então ele tinha um nome sujo e meu pai um nome limpo. Meu pai sempre foi o... Meu pai e minha mãe, velho, com todos os defeitos, com todas as coisas que nós sabemos, que né, tem hora que dá preguiça, que você explica a mesma coisa, entra para um ouvido e sai para o outro, as cismas, pelo fato de ser sistemático e tudo mais. Meu velho, são os amores da minha vida. Né? Eu faço de tudo, eu dou minha vida pelo meu pai agora, minha mãe agora, minha filha agora. Pode trocar comigo fácil, nem olho. Né? Então, eu tenho orgulho de saber que meu pai é o cara mais honesto que eu conheço, minha mãe idem. Né? Então, meu pai sofreu pra cacete. Meu pai foi o cara mais vitorioso que eu conheço e o cara que mais roubaram dele que eu já vi. Assim, que alguém me contou uma história. Você perdeu quanto? 1 milhão. Meu pai perdeu muito mais do que isso. Né? Meu pai foi enganado, meu pai foi... E o grande lance é de ter coração bom, de querer ser um cara ponta firme. Sim. Então ele ficou devendo pro banco por causa da sociedade. Meu tio desapareceu no mapa, sumiu, desapareceu, deixou uma casa. Você não faz ideia. Você não faz ideia, ninguém faz ideia. Deixou casa, deixou toda um depósito forrado era uma venda domiciliar. Chamava-se Hiroshima, não, Hiroshima era o maior. Jaxel. Tudo para casa, inclusive de roupas femininas, roupas masculinas, e plásticos, e coisas, utensílios domésticos, tudo. Caramba, então era uma empresa que tinha um nicho de mercado maravilhoso. Muito bom, né? Isso nunca vai morrer, né? É como se fosse igual sexo. Sexo, música, não vai morrer nunca. Comida, não tem como morrer, né? A existência depende disso. Então, a venda domiciliar era muito importante. Só que meu tio tinha um lance de fazer compras absurdas e tal. Resultado, nós faliu a empresa, meu tio desapareceu de uma hora para outra, pegou as coisas dele e foi embora. Meu pai e minha mãe ficaram com todas as dívidas eram absurdas e dentro de banco, porque justamente era fazer o trocadilho para poder comprar mercadoria, era um banco que fazia naquela época. Então você não fazia direto com o consumidor, com o fornecedor. Nossa. E aí que fudeu, porque o banco cobrava do meu pai pensa, vou ser preso, meu nome. Então, resultado, nós começamos a trabalhar e vender tudo que nós tínhamos dentro de casa. E nessa época, que foi a época que mais terrível da minha vida, que a gente tem uma noção básica do que significa a pessoa falar assim, eu passei fome. Passar fome nós passamos, toda hora. Né? Vai competir agora? Ele vai começar a dieta agora e vai começar a passar fome. Né? E eu também tenho os meus horários de fome, então isso é mole, é brincadeira de criança. Agora, passar fome é quando você divide um pão entre você, seu pai e sua mãe. Todo jantar. Isso sim, durante 6 meses, por exemplo. Né? Então a vizinha dava raspa de panela para nós, meu pai consertava um chuveiro de um vizinho, ou ferro elétrico de alguém, então o cara dava lá 10 conto, na época não era 10 conto, era Cruzeiros, acho que eu não lembro qual é a modelo. Pode dizer, né? Então nós realmente mendigamos e passamos a miséria. Caramba. Então meu pai começou a vender tudo, a ponto de vender até a mesa da sala, vendeu a mesa de sala de jantar, porque nós tínhamos uma mesa para comer, então chegou ao ponto de eu e ele e minha mãe comemos sentado no chão. E dividíamos um filão, que era um pão, que nós ganhávamos de uma padaria, porque a padaria tinha dó da minha mãe. Então meu pai pegava uma parte, minha mãe pegava outra, eu pegava o miolo, e assim nós sobrevivemos durante algum tempo. Né? E eu tomava 2 merendas, eu fazia uma arruaça na classe, mesmo sendo um cara mais, na época eu era mais quietinho, sempre fui magro, pequeno pra caramba, não mudou porra nenhuma. Mas enfim. Mudou, que tá bolado demais. Agora bolado demais, mas eu não posso crescer pra cima, eu cresço pros lados. Foda-se. Isso. Então, eu pensei comigo, eu vou fazer bagunça pra poder descer. Isso era de verdade mesmo.
Sério? Você Sério. arrumava confusão pra ir comer? Não com briga. Não, isso arrumava muito uma pelo contrário, situação. eu apanhava igual vaca na horta. Mas eu apanhei de todo mundo, né? Eu apanhei de preto, branco, amarelo, azul, japonês. Falava, eu vou te pegar na escola. Eu chorava e dava porrada de mim e eu ia embora. E depois minha avó ia atrás do cara. Isso aí. Minha avó no dia seguinte. Pera aí, eu vou te picar. Ela falava, vou te picar. Vou te picar? Nossa. Te picar que eu ia picar mesmo, sabe? É? Não na faca, na porrada, né? Não, sim. Então eu tinha um lance de ser defendido pela família justamente porque eu era muito tímido, muito pequeno, magrinho e tal, não sei o quê. E nessa época foi exatamente a época em que eu tinha vontade de estudar, mas eu fazia alguma arruaça foda, tipo, pegava papel higiênico, molhava... Tacava no teto. Tocava no teto na mesma direção do ventilador e ficava esperando chegar a hora, a pessoa entrava, professora! Todo mundo ficava esperando eu fazer isso. Nossa. Todo mundo ficava aquele silêncio, rindo e tal. Posso ligar o ventilador? Aí pode, aí ela ligava o ventilador pra cima, aí começava a derreter a água, né? Caía na tirar cabeça a água, dela. Aí ficava aquele monte de papel caindo na sala, velho. Era o máximo da época. Aí, quem foi que fez isso? E foi pra fora, enfim. E eu fazia isso, só que tinha as horas que você não tem vontade de fazer. Quando não é seu isso, né? Então era desconfortável eu ser um cara bagunceiro pra mim, sabe? Não era bom. Mas eu sabia que eu ia descer e tinha a dona Maria Helena, que era uma servente. Ela sabia da minha história, sabia que eu passava fome em casa. E ela segurava um copo de arroz doce, um copo azul de plástico. Nossa, e eu segurava lembro de escola pública. Escola pública, no Cid de Oliveira Leite. E ela segurava mais um copo de arroz doce com 2 bolachas Core para mim tomar embaixo da mesa. Olha. Eu entrava embaixo da mesa do refeitório enquanto elas estavam lá limpando e eu tomava, aquilo ajudava a passar a noite. Sim. Porque à noite eu sabia que não, né? Que o jantar era o pão. Caramba, hein? Então, eu descobri isso a duras penas, né? Você tem uma noção básica do quanto a água bate na sua bunda. Só a hora que acontece. Né? Você fala que conhece, até você falar que eu conheço mesmo, cara. Então, eu costumo falar sempre, para quem passou fome, a humildade é obrigatória na tua vida. Se você tiver alguma petulância, você tem que se fuder muito. Porque se você conheceu a miséria, se você conheceu passar fome, se você conheceu o que significa seu pai chorar na mesa do jantar toda noite porque não tem dinheiro para comprar comida para o seu filho, que eu acho que tem muitas famílias acontecendo hoje em dia por causa desses políticos cretinos que estão disputando poder e nós todos estamos se fudendo. Eu sei que isto, o quanto dói. Eu sei. Com 10 anos. Então eu comecei a trabalhar com 10 anos, eu comecei a lavar banheiro. Eu trabalhava numa indústria que era uma fábrica uma loja de revendedor da Cássio, relógios e teclados da Cássio, que era meu amigo Maurício Vassimon, que me deu o primeiro emprego da minha vida. E eu comecei a limpar a loja e lavar banheiro. E aproveitava e lavar o banheiro da casa da sogra dele, que era do lado. Então e a casa era bem velha, então eu não sabia, tinha hora que eu brincava muito sobre isso. Tem hora que eu sabia se a privada, eu não sabia o que era aquilo, se era bosta ou se era ferrugem. Sabe aquelas marcas de ferrugem na louça? Então, eu pensava que era bosta, enfim, e diversas vezes era bosta. Mas aí, cara, se você pedir pra mim lavar um banheiro, você vai comer no chão do banheiro. Né? Então, vai ficar impecável. Então, o que você faz da sua vida hoje em dia? Eu faço o meu melhor. Não interessa o que você faz. Você é salsicha, velho? Faz uma salsicha do caralho. Não faz meia boca, não. Porque se você faz alguma coisa muito meia boca e você descobre que a água bateu na tua bunda, você começa a fazer bem, quer você queira ou não. Senão você vai se fuder. Então faz pra valer mesmo. Não brinca, não. Então eu não faço o meu esporte mais ou menos, eu não sou pai mais ou menos, eu não sou filho mais ou menos, eu só tenho que sair, ou tudo ou nada. Entende? Isso talvez seja o que me fez aprender. Porque quando você passa fome, você descobre que o frango com batata doce é manjar. Né? O lanche agora que eu acabei de comer... Porra, é demais da conta. E eu sei valorizar isso. Não porque só eu sofri, não. É porque você descobre. Hoje em dia eu tenho algumas regalias. Eu tenho qualidade de vida, eu posso falar. Só que é uma qualidade de vida em que eu só peço para as pessoas não me ridicularizarem. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou fazer um voo, pelo amor de Deus, não me deixa 6 horas lá de conexão. Só se não tiver jeito. Mas eu peço. Isso não é petulância. É só você estar cansado da vida.